Queridos, a paz do Senhor Jesus, quero nessa manhã falar um pouco aqui sobre Mateus 3, versículo 10 a 12. Vai falar a palavra de Deus assim: E também agora está posto o machado à raiz da árvore. Todas as árvores, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e colherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Diante da palavra que nós vemos, nós entendemos que a palavra de Deus, ela nos leva a um conhecimento que simplesmente não basta nós sempre só falar em o nome de Jesus, mas basta que nós temos um compromisso sério, porque a palavra está falando sobre aqueles que não produzem bom fruto. Então a ordem é cortar e botar para queimar, porque se essa árvore não produz fruto, então ela tem que ser eliminada, porque ela não produz. Tudo aquilo que não produz, ninguém quer. Ninguém quer aquilo que não produz, aquilo que não dá fruto, aquilo que não dá lucro, ninguém quer. Essa é a verdade. Então, diante dessa palavra aqui, quando a Bíblia fala que o machado está à raiz da árvore, e toda árvore que não produzir bom fruto, é para cortar. Por que para cortar? Porque ela não vale nada, ela não presta, ela é uma árvore infrutífera, ela não dá fruto, ela está ocupando a terra e não produz fruto. Então a ordem é para que corte e põe para queimar, porque ela não vale nada, essa árvore não presta. Então por isso é que a Bíblia fala sobre esse assunto. Isso aqui está referindo quem? Isso aqui a Bíblia está mostrando para nós que falamos no nome de Jesus. E se nós falamos no nome de Jesus, mas nós não temos fruto, nenhum fruto, não damos fruto bom, então nós estamos sendo cortados da videira, cortado, porque Jesus disse que ele é a videira e o Pai, Deus Pai, é o lavrador. Porque se nós estamos em Jesus e nós não produzimos fruto, Deus nos cortará. Então, é o que a palavra de Deus está falando para nós aqui. Então, bem agora está posto o machado à raiz da árvore. E todas, não é só uma não, é todas as árvores, pois que não produzir bom fruto, corta e lança no fogo. Se lança no fogo é para se queimar, porque ela não produz, ela não dá fruto, então ela não serve para ficar em um lugar de destaque, ou seja, é como nós estamos falando, aqueles que dizem que é de Jesus, porém não são. Depois, e eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Está vendo? Então, essa é a mensagem que João Batista pregava. João Batista foi o profeta que pregava no deserto da Judeia. E a mensagem dele era verdadeira, a mensagem real. E ele disse que ele não era digno de levar nem a sandália do mestre, mas ele estava fazendo aquilo que era para ser feito, pregando a verdade da palavra. Então ele disse aqui que ele batizava com água ou na água para que as pessoas se arrependessem. Porém, Jesus, se nós, ou naquele tempo, fosse aqueles que tivessem vindo de alma,
para Cristo, eles teria condições de receber o batismo com o Espírito Santo, porque enquanto João batizava na água para o arrependimento dos pecados, Jesus batizava com o Espírito Santo e com fogo aqueles que vinham para Jesus de coração aberto, entende? Porque João disse que ele não era digno de levar a sandália de Jesus, porque enquanto João batizava na água, Jesus batizava com o Espírito Santo e com fogo aqueles que vinham. Então, ele disse essas palavras, porque é a realidade de uma palavra que revela a Bíblia, enquanto isso ocorria nos dias de João, nos dias de Jesus. Depois fala, em sua mão tem a pá, ou seja, na mão de Jesus tem a pá, e limpará a sua eira, e colherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha como fogo, que nunca se apagará. Quando está falando este assunto, está se referindo às pessoas que vinham para Jesus, ou as pessoas salvas. Elas, então, é comparado a um trigo. As pessoas salvas têm a tipologia de trigo, e as pessoas não salvas têm a tipologia da palha. Veja no nosso tempo, isso é tão real, tão verdadeiro, que veja bem no nosso tempo. Aqui Jesus, ele tem na mão a pá, e ele separa a palha do trigo, ou o trigo da palha. O trigo aqui vai para o celeiro, e a palha, ela vai para o fogo, para queimar. Porque o valor do trigo é garantido, mas a palha não tem valor aqui. Agora, no nosso tempo, tem máquinas, e a máquina ela entra numa roça de soja, ela vai tirando o trigo para um lado e a palha vai aonde? Jogando na terra, que significa que não tem valor. E o trigo tem o seu valor. Agora nós vamos pegar no sentido espiritual o que a Bíblia fala aqui, que Jesus tem a pá na sua mão, e ele separa o trigo da palha, e o trigo vai para o celeiro, que no sentido espiritual vai para a salvação, vai para o céu. A salvação é os pecadores arrependidos que foi perdoado por Cristo e agora eles é de Cristo. Então, eles são o trigo, que é o salvo, vai para o celeiro, ou seja, está salvo com Jesus. E a palha aqui significa aqueles que se perderam, aqueles que não quis, aqueles que não se salvaram. Então irá para onde? Para o fogo, traduzindo sobre o sentido espiritual que a Bíblia está revelando aqui. Fogo aqui se fala da perdição eterna, a vergonha eterna, aonde a Bíblia diz que o fogo eterno, aonde as pessoas irão para lá, que é a palha, que é os que se perderam. E a Bíblia diz, Jesus falou, que lá o bicho não morre e o fogo não se apaga. Significa que as pessoas que se perderam, eles estarão no lago de fogo eternamente, aonde a dor dia e noite sem cessar. Então, por isso aqui, a Bíblia mostra que Jesus, que é ele que faz a separação entre o trigo e a palha. O trigo, repito, é os que se salvaram, e a palha é os que se perderam. O trigo é aqueles que quis Jesus e foi fiel, e a palha é aqueles que rejeitou Jesus, por isso se perderam. Entende o que a Bíblia diz? É o que está falando a palavra de Deus nesta manhã para nós. Então vale a pena nós crer e obedecer, porque seremos como o trigo que foi para o celeiro, ou seja, está seguro, está salvo. E se nós não crer ou não obedecer, seremos traduzidos por palha, aonde queimará para sempre e não tem o que fazer. Meu abraço e até o próximo vídeo.